Olá, queridos alunos, mais uma vez, professor Antônio Rosa, aqui se fazendo presente para levar até você todo o conhecimento necessário para que você alcance de fato os seus objetivos. Mesmo durante esse problema desse isolamento social em que estamos convivendo, né, sempre é bom e importante levar essa mensagem de sabedoria, de conhecimento, para que você continue exercitando o seu cérebrozinho, para que você fique afiado e com o objetivo sempre em mente para você alcançar o êxito nas provas de vestibulares, ok? Diante disso, vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos que já havíamos vendo também durante toda a semana passada, né? Lá durante aquela semana, nós vimos todos o processo da Idade Média, a questão da divisão em alta, baixa Idade Média, a questão do reino cristão dos francos, a importância da Igreja Católica dentro daquela sociedade, daquele período. Você viu também a importância do sistema econômico conhecido como feudalismo, você viu a civilização bizantina, a civilização árabe e todo o seu processo de expansão e o seu legado também, o que aquelas civilizações irão deixar como herança cultural para as sociedades posteriores. Diante disso, nós vimos também o processo da Baixa Idade Média, e aí nós vimos as principais características, como o processo das cruzadas, como o processo da peste negra, e a gente fez aquela relação direta com esse problema que estamos vivendo hoje. Vimos também a questão do ressurgimento do comércio, com a reabertura do mar Mediterrâneo através das cruzadas e, consequentemente, o restabelecimento comercial dentro da Europa, a questão das feiras, a questão das ligas hanseáticas, guildas, associações comerciais. Tudo aquilo dali será responsável pelo fim da Idade Média, pelo fim daquele sistema econômico conhecido como feudalismo. Também durante o período da Baixa Idade Média, nós vimos a questão da centralização monárquica. E é devido a esse processo de centralização do poder e a formação das monarquias nacionais, graças à aliança entre rei e burguesia, que nós vamos adentrar o nosso conteúdo de hoje, conhecido aí como o absolutismo. E esse sistema político conhecido como o absolutismo, ele vai estar presente durante o período da Idade Moderna. Professor, quando é que de fato inicia esse período conhecido como Idade Moderna? Ele inicia com a queda do Império Romano do Oriente, lá aquele Império Bizantino que nós vimos nas aulas da semana passada. No ano de 1453 você tem a queda do Império Bizantino, ou a queda do Império Romano do Oriente, com a tomada dos turcos otomanos na cidade de Constantinopla. Pois bem, como eu falei a vocês, esse período ele muda porque há uma transformação na sociedade, há uma transformação na política e há uma transformação na economia. Então, inicia-se aí esse período da Idade Moderna, com aquele fato histórico que já foi mencionado agora há pouco, e inicia de fato a Idade Moderna e você tem um novo sistema político. Diferentemente da Idade Média, na Idade Moderna a política ela será centralizada, principalmente através desse sistema conhecido como absolutismo. E professor, o que seria esse sistema político absolutista? Pois bem, gente, ele é um regime político em que os reis possuem o poder absoluto sobre suas nações, concentração de poderes nas mãos dos reis. Ou seja, o sistema absolutista é nada mais, nada menos do que a concentração de poder, a centralização de poder na mão do monarca, na mão aí de um único rei. Beleza? Você terá também a transição entre o feudalismo e o capitalismo. Vimos que esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo vai ser através do ressurgimento do comércio, ou seja, além do ressurgimento do comércio, você também terá um grande êxodo rural. A população que estava no campo, ela começa agora a habitar os principais centros urbanos, ok? Vamos ter uma nova adequação do poder, conciliando parcialmente os interesses da tradicional nobreza e da nascente burguesia. Ou seja,
essa adequação do poder ela vai se fazer presente devido àquela aliança realizada entre rei e burguesia, com o processo de centralizar a política. Você pode se perceber que diante aquele processo, as duas classes elas tinham interesses mútuos, interesses comuns. A burguesia necessitava da unificação de pesos, medidas e moedas, e a burguesia também necessitava a questão da formação de um grande exército, algo que lhe desse segurança para as suas transações comerciais. E quem poderia formar esse exército? O Estado. É aí que entra a pessoa do rei, é aí que entra a pessoa do governante. Então, a burguesia vai financiar, claro, todo esse processo de centralização monárquica ao rei, ao Estado, para que esse Estado lhe desse segurança. É aí que o governante entra com a criação de um exército, de um forte exército, e, consequentemente, a centralização política. Beleza? Você terá aqui, por parte da nobreza, uma burocracia administrativa, principalmente a questão dos cargos e os privilégios, com a questão de pensões e isenção de impostos. Essas pensões e isenções de impostos vai ficar principalmente a cargo do clero, gente, tá? Você vê ali que a sociedade ela será composta por clero, nobreza e burguesia, sendo que o clero ele será isento de todos os impostos. A burguesia terá uma dinamização das atividades comerciais, como, por exemplo, a unificação de moedas, leis, sistemas de pesos e medidas, conquistas de mercado e eliminação de barreiras internas prejudiciais ao comércio. Então, com o processo de centralização, a burguesia também sairá beneficiada a partir desses processos aqui realizados pelo próprio Estado ou governo. Quando que você terá o sistema absolutismo vigente em toda a Europa? Esse absolutismo vai estar vigente entre os séculos XV e século XVIII, ou seja, a partir dos anos de 1400, tá bom? Com o processo logo ao final da centralização das monarquias nacionais, até o século XVIII, mais precisamente até o início da Revolução Francesa, você terá o apogeu desse sistema absolutista, certo? No entanto, eu quero que você fique ciente que diante desses séculos aqui, entre o século XV e o século XVIII, você terá uma revolução inglesa dentro desse processo, mais precisamente finalzinho do século XVII. Lá no finalzinho do século XVII, a Inglaterra ela vai ser um dos primeiros países a abolir o sistema absolutista, tá certo? E nas próximas aulas nós vamos entender a importância desse processo da Revolução Inglesa dentro da sociedade europeia, tá bom? No entanto, o final do absolutismo se faz com o início da Revolução Francesa, certo? Onde vai ocorrer esse sistema absolutista? Vai ocorrer na França, na Inglaterra, Portugal e na Espanha. Detalhe, meus queridos, o absolutismo ele será bem mais forte na França, tá bom? O absolutismo na França ele será bem mais forte, bem mais predominante e bem mais duradouro, ok? Teóricos absolutistas. Você terá alguns teóricos. Qual é a importância desses teóricos, professor? São filósofos, tá certo? São pensadores que irá justificar esse poder absolutista do rei. E esse poder absolutista do rei justificado, ele será importante uma vez que a igreja, a própria igreja católica, ela apoia, tá bom? Essas monarquias e essa centralização política. Então, esses teóricos, eles irão formular teorias para que justifique o poder concentrado nas mãos apenas de uma única pessoa, o poder absolutista. Você terá o Jean Bodin e Jacques Bossuet. Jean Bodin e Jacques Bossuet, eles podem ser conhecidos como teóricos divinos, ou teóricos que irão defender o direito divino do rei. Então, são teóricos divinos, são teóricos que irão associar o poder divino de Deus com o poder do rei. No geral, Jean Bodin e Jacques Bossuet, eles vão justificar de que será Deus no céu e rei na terra. Ou seja, tudo que o rei fizer em terra é porque
foi justificado por Deus. Então eles são conhecidos como teóricos da teoria do direito divino dos reis, ok? Jean Baudin vai escrever A República e Jacques Bossuet, Política segundo a Sagrada Escritura. Para Jacques Bossuet, ele vai afirmar, e ele terá uma célebre frase conhecida como: o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. E aí você entende-se que se eu, cidadão, vigente, morando dentro daquela sociedade durante aquele período, se eu for contra uma ordem real, eu não estou indo contra a ordem de um homem ou de um rei. Eu estarei indo contra a ordem divina, a ordem de Deus. Então, o rei na terra seria o representante de Deus. Então, Jean Baudin, Jacques Bossuet são conhecidos aí como teóricos divinos, da teoria do direito divino dos reis. Em vestibulares, meus amores, Jacques Bossuet, ele é bem cobrado, tá bom? Dando prosseguimento, os outros dois pensadores aqui, eles terão mais ênfase, tá certo? Eles irão aparecer mais, como por exemplo, Nicolau Maquiavel, ele é o símbolo desse pensamento absolutista. Nicolau Maquiavel, ele vai escrever a obra O Príncipe. Para Maquiavel, a ética é diferente da política. Maquiavel, ele defende que a razão do Estado, ele deve estar acima de tudo. E dentro desse seu próprio livro, O Príncipe, que nós vamos caracterizar ele um pouco mais na frente, porque Maquiavel também é bastante cobrado em provas de vestibulares, Maquiavel, ele vai defender essa sua teoria de que os fins justificam os meios. Ou seja, o governante, ele pode utilizar até mesmo da guerra para se manter no poder. Os fins justificam os meios. Outro autor, outro pensador absolutista será Thomas Hobbes. Thomas Hobbes irá escrever o livro Leviatã, e dentro desse livro, Hobbes ele vai defender de que o poder do Estado ele vai estar acima de tudo. O poder do governante ele vai estar acima de tudo. Thomas Hobbes ele pode ser conhecido aí como teórico contratualista. Ele vai defender o processo do contrato social, onde Hobbes ele vai defender de que o Estado serve para livrar a humanidade do caos e da anarquia. Ou seja, dentro de uma sociedade sempre haverá conflitos. E os indivíduos inseridos dentro daquela sociedade, para se manter em paz, para se manter na civilidade, eles têm que abrir mão de sua própria liberdade para o governante, para o rei. Porque somente o rei, somente o governante pode manter a ordem dentro da sociedade. É isso que ele está afirmando aqui. O Estado serve para livrar a humanidade do caos, do conflito, da guerra. O homem é o lobo do próprio homem, é o que está escrito aqui neste seu livro, Leviatã. Hugo Grotius, ele vai defender o direito da paz e da guerra, o poder ilimitado do Estado para manter a ordem. Tá bom? Olá, meus queridos. Então, diante daquilo que a gente já estávamos revisando, a obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel é uma obra célebre, onde justificativa, de fato, a centralização política nas mãos do governante. Dentro dessa obra, O Príncipe, Maquiavel ele vai afirmar que o ser humano, o governante, ele tem que ter virtude e, ao mesmo tempo, fortuna. É dentro desse processo que onde é que entra a questão da virtude, que todo ser humano ele vai nascer com suas virtudes, com a sua moral, com a sua ética, com a questão de fazer o bem, mas também de fazer o mal, mas dentro da virtude do ser humano, isso é importante dentro da política. E a fortuna entra no processo de obter o poder político. Por isso que política e poder, elas vão estar sempre, tá certo? Sempre no mesmo objetivo, sempre em algo comum. A virtude é em querer se encontrar dentro da política, e isso nasce dentro do ser humano, as discussões políticas, e também a fortuna para você conseguir o poder. Então, virtude, fortuna, política e poder têm que andar sempre juntas. Para Maquiavel, o príncipe deve agir conforme a situação, ou seja, deve ser bom, mas também deve ser mal.
Maquiavel ele vai afirmar dentro da sua obra O Príncipe de que o governante ele tem que ser temido do que amado, porque para Maquiavel o príncipe, o governante, sendo temido, ele vai colocar ordem, vai impor ordem dentro da sociedade, dentro dos seus subordinados, para que não ocorra nenhuma revolta contra o seu governo. No entanto, se o governante preferir ser amado do que temido, o governante ele vai demonstrar fraqueza, tá certo? O governante ele vai abrir, tá certo, a sua política para que ocorra alguns conflitos ou algumas revoltas. E esses conflitos ou revoltas podem retirar o governante do poder. Então, por isso que para Maquiavel ele defende que esse governante, o príncipe, é mais preferível ser temido do que amado. A moral política não é a mesma moral usada na sociedade. Também isso é defendido na obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Dentro desse processo, iremos ver também o livro Leviatã, uma obra de Thomas Hobbes. Como já foi dito anteriormente, Thomas Hobbes ele é classificado como um teórico contratualista, ou seja, ele vai defender o contrato social, e para Hobbes, dentro do livro Leviatã, os homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se ao poder absoluto e centralizado do rei. E isso é importante, isso já foi falado anteriormente, de que os seres humanos inseridos dentro daquela sociedade, eles devem abrir mão de sua liberdade para o governante, para o príncipe, para o rei. Por que devem abrir mão de sua liberdade? Porque os seres humanos eles estão convivendo em um constante caos, ou seja, pode haver conflito e pode haver guerra. E quem poderá manter a paz dentro dessa sociedade? Somente o governante. Somente o governante, o príncipe ou o rei, pode manter a ordem dentro daquela sociedade, ok? Defesa do absolutismo e a teoria do contrato social. É isso que vai defender o Thomas Hobbes. É um contrato dentro da sociedade. O ser humano vai permitir a ausência de sua liberdade, entregando ao rei para que este rei consiga manter a ordem dentro daquela sociedade. Construção racional da sociedade que permite explicar o poder absoluto dos soberanos. Isso também vai estar na obra Leviatã. E o papel do Estado é manter a ordem, a paz e a civilidade na sociedade. É isso que acontece até mesmo nos dias de hoje. É tão simples relacionado que quando a sociedade ela vai estar envolvida no conflito, o Estado ele tem que manter a ordem. E qual é a instituição do Estado em preservar a ordem em uma sociedade? A polícia. Se percebe que os setores do exército, os setores policiais, eles são subordinados diretamente ao governante, no caso, ao governador ou ao presidente. Então isso está previsto até hoje dentro da nossa sociedade. O absolutismo francês, tá certo, como foi dito anteriormente, ele será bem mais forte, tendo início aqui na dinastia dos Valois, com Carlos IX, entre os anos de 1560 até 1574, e será bem comum a questão de conflitos entre católicos e huguenotes. Esses huguenotes são conhecidos como protestantes dentro da França. Aqui, durante o governo Carlos IX, está dentro do contexto conhecido como Reforma Protestante dentro da Europa. E na França, a Reforma Protestante ela será forte, principalmente entre a disputa dessas duas famílias monárquicas da França, a família dos Guises e a família dos Bourbons. Apoio de Catarina de Médici, mãe do rei aos católicos, no caso da família de Guise, o que ocorre aí à noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu é um episódio histórico marcante dentro da França que até hoje é comemorado, é considerado feriado francês. A noite de São Bartolomeu foi a noite onde milhares de católicos saíram às ruas pela noite, tá certo, para assassinar milhares de huguenotes, milhares de protestantes dentro da França. Noite de São Bartolomeu na França é um episódio histórico dentro do contexto das reformas protestantes, ok? Você tem Henrique III, que será o rei
mais Henrique de Navarra de Bourbon contra Henrique de Guise, conhecido aqui como a Guerra dos Três Henriques. Essa Guerra dos Três Henriques, ela ocorre dentro do reinado de Henrique III e vai ser bem comum, principalmente sobre aqueles conflitos que você viu entre católicos e protestantes. A dinastia dos Bourbons inicia com Henrique IV. Paris bem vale uma missa. Para Henrique IV, ele vai editar e implantar o Edito de Nantes, muito importante aí dentro da dinastia dos Bourbons, onde no Edito de Nantes ficou decretado a liberdade de culto aos protestantes dentro da França. Isso será estabelecido por esse rei Henrique IV da dinastia dos Bourbons, decretando aí a liberdade de culto dentro da França. Com o rei Luís XIII, conhecido também como Cardeal Richelieu, ele vai ter dentro de seu governo uma perseguição interna aos protestantes, apoio externo aos protestantes, ou seja, fora da França ele concedia esse apoio à classe protestante, vai estar inserido na Guerra dos 30 Anos contra a família dos Bourbons na França e dos Habsburgo, a Áustria e a Espanha. E essa guerra ela termina com a Paz de Westfália, onde você terá as conquistas territoriais para a França de Alsácia e Lorena. Mais na frente, esses dois territórios, Alsácia e Lorena, vão estar em disputa na Guerra Franco-Prussiana, na guerra travada entre França e Prússia. A Paz de Westfália, ela decreta de fato o fim da Guerra dos 30 Anos. No entanto, aqui a França consegue esses territórios de Alsácia e Lorena, que eram territórios ricos em carvão mineral. Detalhes: Habsburgo perdem essa guerra, tá bom? Que facilita aí para a França a conquista desses dois territórios. O reinado de Luís XIV, conhecido aí o auge do absolutismo francês. Luís XIV, quando se fala em absolutismo, ele cai bastante em provas de vestibulares. E dentro desse seu reinado, Luís XIV será conhecido como o Rei Sol, tá certo? Por que conhecido como o Rei Sol? O Sol, tá certo, ilumina a todos, não é verdade, dentro de uma sociedade. Então, na França, Luís XIV terá essa função também, de iluminar, trazer o conhecimento para toda a sociedade. Cardeal Mazarino, com a eliminação de Frondas, as associações de nobres e burgueses. Luís XIV também será conhecido como Colbertismo dentro da França, através desse seu ministro Colbert, que incentiva as manufaturas de luxo, as navegações, as conquistas na América e a criação de companhias de comércio, tá certo? Vai ser aqui durante o reinado de Luís XIV, por exemplo, conquista na América, que você pode relacionar diretamente com a invasão francesa no estado do Maranhão, né, e a tentativa ali de formar uma França equinocial. Inclusive, a capital ali daquele território, da cidade de São Luís, da cidade do Maranhão, será conhecida como São Luís, em homenagem ao rei. Construção do Palácio de Versalhes, que é o palácio aí tão grandioso dentro da França, o símbolo do absolutismo francês é a construção do Palácio de Versalhes. De fato, é o Palácio de Versalhes, que fica nos arredores da capital, Paris. Terá o aumento constante de impostos, e em 1685 Luís XIV vai revogar o Edito de Nantes e perseguir perseguições e emigração de burgueses, tá certo? Para Luís XIV, como ele mesmo pronuncia, o Estado sou eu, tá vendo aí, o símbolo do absolutismo francês, ele concentra todos os poderes do Estado e suas funções na sua pessoa. É exclusivamente na minha pessoa que reside o poder soberano. É só de mim que os tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade. A ordem pública inteira emana de mim, e os direitos e interesses da nação estão necessariamente unidos com os meus e repousam unicamente nas minhas mãos. Então está aí a sua célebre frase, conhecida como Estado sou eu, símbolo do absolutismo francês. Aqui algumas imagens sobre o símbolo do absolutismo na França, o Palácio de Versalhes e seus jardins tão suntuosos, tá bom? E veremos agora algumas curiosidades desse Palácio de Versalhes, como por exemplo, você terá a assinatura do Tratado de Frankfurt dentro do Palácio de Versalhes,
Esse Tratado de Frankfurt ele vai ocorrer após a Guerra Franco-Prussiana e vai ser dentro do Palácio de Versalhes que você terá a formação do Segundo Reich, ou Segundo Império Alemão, mais conhecido no Salão de Espelhos do Palácio de Versalhes. Olha só, dentro do símbolo do absolutismo da França, a Alemanha forma o seu Segundo Império Alemão, com o Kaiser Guilherme I, considerado como imperador da Alemanha, tá certo? Aqui, por exemplo, a Alemanha humilha a França dentro do seu próprio território e dentro do seu palácio, onde nesse Tratado de Frankfurt, após a Guerra Franco-Prussiana, como foi dito anteriormente, a Alemanha retoma as cidades de Alsácia e Lorena, que eram territórios ricos em carvão mineral. É aí que você tem a ascensão econômica alemã após essa guerra. No entanto, após o final da Primeira Guerra Mundial, você terá a assinatura do Tratado de Versalhes, que ocorre também dentro daquele palácio, só que agora para humilhar a Alemanha, tá certo? E também ocorre a sua assinatura desse tratado dentro do Salão de Espelhos. Oficializou o término da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha foi responsabilizada pelo início da guerra e sofreu diversas imposições, inclusive como a devolução dos territórios de Alsácia e Lorena, pagamento de indenizações aos países da Entente que saíram vitoriosos na guerra. A Alemanha teve que se desfazer de toda a sua indústria bélica, não podia mais produzir armas e teve que reduzir o seu exército. Então, aqui no Tratado de Versalhes, assim como em anos anteriores a França foi humilhada dentro desse palácio, a Alemanha também será humilhada dentro do Palácio de Versalhes. Seria aquela ditado popular, questão da revanche, ou melhor, é um prato que se come frio, né? A vingança é um prato que se come frio. Dentro também desse de absolutismo francês, teremos o rei Luís XV e o rei Luís XVI. O rei Luís XV terá a derrota na Guerra de 7 Anos, que será travada dentro da América, entre as 13 colônias e a França. É aí que a França perde os territórios do Canadá e da Índia para a Inglaterra, que era a metrópole americana. E com o rei Luís XVI, você terá a Guerra de Independência dos Estados Unidos, quando as 13 colônias se tornam aí, de fato independentes da Inglaterra. O aumento de gastos, tá bom? E aqui, tanto Luís XV como Luís XVI representam a decadência do absolutismo francês, principalmente nestas duas guerras, Guerra dos 7 Anos e a Guerra de Independência dentro dos Estados Unidos. O absolutismo inglês. Após a Guerra dos 100 Anos, se forma aí, de fato, a monarquia nacional inglesa, como já foi visto em aulas anteriores, aquela questão da Guerra das Duas Rosas, York e Lancaster. Está aqui a dinastia dos Tudor, que inicia, de fato, o absolutismo inglês. Dinastia dos Tudor, você tem Henrique VII, Henrique VIII, Elizabeth I, são símbolos do absolutismo e fortalecimento do absolutismo inglês. E aí vai uma brincadeirinha, tá certo? O absolutismo inglês inicia com a dinastia Tudor, porque os reis queriam mandar em Tudor. Então aí você tem o início do absolutismo na Inglaterra e o fortalecimento dessa política dentro daquele país. Henrique VIII, você tem que relacionar ele com o contexto da Reforma Protestante, porque Henrique VIII vai assinar o ato de supremacia. Nesse ato de supremacia, você terá a criação da Igreja Anglicana. E aí esse fato ocorre porque o rei Henrique VIII, ele queria casar-se novamente, tá bom? Ele queria casar novamente na igreja e a igreja não aceitou. Diante disso, Henrique VIII, por ser um rei, um governante, ele vai criar a sua própria religião, casando-se novamente com outra pessoa. Eduardo VI, com o prosseguimento da política de seu pai, Henrique VIII. Maria I, restabelecendo o catolicismo e perseguições aos protestantes, e com a rainha Elizabeth I você terá o auge desse absolutismo inglês, principalmente na questão das políticas de cercamento, ou seja, a implantação das propriedades privadas dentro da Inglaterra. Terá a retomada do anglicanismo, a colonização da América com o território da Virgínia, atividades corsárias contra Espanha e Portugal, principalmente ali esses navios ingleses ficavam no meio do Oceano Atlântico e guerreando, pegando todo o ouro que era extraído pela Espanha na América.
vitória sobre a incrível armada espanhola, dinamização do comércio, intensa atividade burguesa, principalmente na questão das políticas de cercamento, e início da supremacia naval inglesa. O absolutismo português inicia-se de fato na Revolução de Aves. Essa Revolução de Aves inicia o processo da formação da monarquia nacional portuguesa, como já foi dito naquela questão das guerras de reconquista, ou seja, a expulsão dos povos mouros, ou da civilização muçulmana da Península Ibérica. O absolutismo português teve seu fim com a Revolução Liberal do Porto, no ano de 1820, e aí você relaciona também com a expulsão de Dom João VI e toda a corte portuguesa no Brasil de volta para Portugal novamente. É aqui que terá o fim desse absolutismo português, uma vez que nessa Revolução Liberal do Porto será implantada uma monarquia constitucional, uma constituição dentro de Portugal, limitando assim os poderes do rei. O absolutismo em Portugal é totalmente diferente de outros países europeus. O rei português ele é aclamado e deveria respeitar a população e as leis da igreja, os privilégios e costumes do rei. O rei aceitava a moral religiosa, bem como as suas tradições. Por isso que o Estado português ele será fortemente católico, tanto na Espanha quanto em Portugal, ok? E finalizando aí a nossa aula de hoje, tratando-se sobre o absolutismo, vamos agora aqui para a questão do rosa, tá certo? Dentro dessa questão, diz o seguinte: durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais, em grande parte da Europa. Desse processo resultou o absolutismo monárquico. Dentre os argumentos utilizados para se justificar tal condição, havia um que definiu o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o responsável por tal pensamento. Gente, é muito simples. Daqui você já exclui a letra D, D'Alembert, uma vez que D'Alembert ele é um filósofo iluminista, não é absolutista. Você exclui também John Locke, esse rapazinho conhecido como o pai do liberalismo em inglês. Então, se é pai do liberalismo, liberdade da ideia do iluminismo, então exclui a letra C e a letra D. Exclui também Jacques Bossuet, uma vez que dentro desse texto, dentro desse pensamento aqui, ele fala a condição necessária para a manutenção da paz. Então, Jacques Bossuet ele é teórico divino dos reis, política segundo a Sagrada Escritura. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Então, esse contexto não está falando de teoria divina, está falando em manutenção da paz e do progresso. Diante disso, restam aí a letra A e B, e aí com certeza você fica com a alternativa de letra A. Thomas Hobbes, livro Leviatã, onde ele é um contratualista, é um filósofo de contrato social, e quando ele afirma que um governante, somente ele poderia manter a paz dentro de uma sociedade, de que forma a população deveria entregar sua liberdade ao governante, tá certo? Então, nessa questãozinha do rosa, a alternativa é a letra A. E uma outra questão sobre essa questão do absolutismo, leia o texto a seguir. Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois agem como ministros de Deus e seus representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada e que atacá-lo de qualquer maneira é sacrilégio. Ou seja, se atacar o rei, está atacando o próprio Deus, por isso é considerado um sacrilégio. O poder real é absoluto. O príncipe não precisa dar conta de seus atos a ninguém. Olha só aí, frases aí do conhecido Jacques Bossuet, Teoria do Direito Divino dos Reis. Assinale a alternativa que apresenta a forma de governo a qual o texto se refere. Poxa, muito simples, muito prático, acabamos de ver todas as características desse sistema de governo, conhecido como absolutismo monárquico, alternativa de letra C. Então, meus queridos alunos, aqui eu me despeço com aquele grande abraço, um grande beijo. Espero que todos vocês estejam firmes, fortes, focados em seus objetivos, tá certo? Não vamos perder o ânimo e o desejo pelos estudos, até porque vocês têm um objetivo a ser conquistados. E eu, professor Antônio Rosa e toda a equipe do Colégio Impacto,
vamos prepará-los para a sua vitória, ok? Um grande abraço, um grande beijo do professor Rosa e logo logo estaremos todos juntos em sala de aula. Tchau, pessoal.